Olá, minha Paraíba, que bom começar mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã, ao vivo, nessa segunda-feira. O programa de hoje é em dose dupla. Na véspera do dia 7 de setembro, quando tudo pode acontecer, inclusive nada, vamos aprofundar o debate sobre o que está acontecendo no Brasil à luz da Constituição Federal. Quase 2 séculos depois daquele primeiro 7 de setembro, qual independência nós queremos e qual morte nós devemos evitar? Diante de um cenário de tensão entre os poderes, de acirramento da disputa política, vamos conversar com um advogado, doutor em Direito e professor de Direito Constitucional da UFPB, Márcio Alencar, para saber se a Carta Magna guarda os instrumentos corretos para mantermos aí um mínimo de estabilidade institucional neste país. Até que ponto ela está sendo desrespeitada e, especialmente, até que ponto as instituições estão dispostas a mantê-la como norma máxima do nosso Estado democrático de direito. Na sequência, no segundo bloco, estaremos em debate com outro nome do direito aqui na Paraíba, mas dessa vez uma mulher, a advogada e professora Maria Cristina Santiago, Aquil. Quem é essa mulher que está revolucionando a disputa pela presidência da OAB ao encarar uma briga que pode eleger a primeira mulher presidente da história da ordem aqui no estado? Ficou interessado? Então fica ligado, Frente a Frente, está no ar. Boa noite, professor Márcio Alencar. Seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Vou logo lhe cumprimentando para a gente não perder tempo aqui, porque a noite hoje promete. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu caro Luiz. Muito obrigado pelo convite. Quero iniciar deixando claro que para mim é uma satisfação estar aqui compartilhando essa conversa com você. Obrigado. Assim como com todos os que nos assistem. Eu quero saudar a todos, dizer que falar sobre democracia, falar sobre Constituição, falar sobre o Estado Democrático de Direito é sempre um desafio e se tornou um desafio ainda mais acalorado, um desafio ainda mais necessário no atual contexto político pelo qual nosso país, infelizmente, está passando. Bom demais. Então, agradeço penhoradamente o convite e estou aqui à sua disposição. Tem 2 coisas que eu demoraria e perderia muito tempo do programa se eu fosse citar. Primeiro, era o seu currículo, que ainda faltou dizer que você faz parte também da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, nacional. E também a outra coisa que eu demoraria muito era a quantidade de abraços que seus ex-alunos já mandaram aí para você quando souberam que você vinha aqui estar no Frente a Frente. Um abraço especial para o doutor Tiago Chacon, que foi seu aluno, promotor lá em Alagoas, e também para Sérgio Montenegro, o Serginho também, que foi seu aluno aí. Mas, professor, onde é que está essa tal, no momento de hoje, a gente está no dia 6 de setembro, amanhã 7 de setembro, promessa de mobilização no país como um todo, de protestos que a gente não sabe aí quais os fins do protesto, qual vai ser o final do dia de amanhã. Onde é que está a tal harmonia entre os poderes no Brasil de hoje? Essa é uma pergunta extremamente inteligente, Luiz. Me permita primeiro retribuir os abraços aí a todos os alunos, a todos os ex-alunos, que na verdade são companheiros de estudo. A gente tem sempre algo a ensinar e algo a aprender. Por isso é que na vida nós evoluímos e aprendemos sempre quando temos essa percepção. Meu abraço para o Tiago Chacon, que hoje está no Ministério Público, para o Serginho, que muito nos orgulha por sua participação na imprensa paraibana. São 2 ex-alunos queridos. E em nome desses 2 que você expressamente mencionou, eu agradeço a todos os outros. Tenho certeza que há vários colegas de estudos aqui conosco, compartilhando dessa conversa extremamente interessante, extremamente oportuna que o seu programa está propondo. A harmonia dos poderes. Onde é que ela está? A harmonia dos poderes é exatamente o que está faltando no atual momento na realidade político-social brasileira. Constitucionalmente, essa harmonia é propugnada como um mecanismo de manutenção do equilíbrio democrático. Nós vamos aprofundar um pouco na conversa de hoje, se tivermos a oportunidade, o tema da separação dos poderes, na verdade, como uma técnica de limitação do excesso do poder estatal. Separação dos poderes, na verdade, não é uma norma meramente formal ou uma exigência de ordem burocrática. Ao contrário, ela tem natureza de uma importantíssima, de uma indelegável garantia fundamental.
porque é a separação dos poderes que mantém limites recíprocos na atuação daqueles que estão exercendo o poder estatal sobre todos nós. Ô, professor, então, a separação dos poderes, na verdade, Luiz, é um patrimônio de toda a sociedade. Nos relembre aí, eu ia pedir, nos relembre aí a questão dos conceitos, dos pesos e contrapesos colocados na Constituição para essa separação dos poderes e por que elas não estão funcionando. É o texto da Constituição que não foi tão eficiente ou as instituições que, na verdade, estão virando os olhos para ela? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Essa pergunta talvez até demandasse um aprofundamento justo-filosófico muito maior do que o nosso tempo vai nos permitir fazer. Mas a gente não pode deixar, pelo menos, de aproveitar essa oportunidade para rememorar o processo de construção do constitucionalismo, da ideia de Constituição como uma carta limitadora do poder e contextualizar a separação dos poderes como uma das ideias centrais dessa estruturação do poder estatal à luz do direito. Quando a gente diz estamos num Estado democrático de direito, nós dizemos que é um Estado que funciona segundo um sistema jurídico. Um ordenamento jurídico que é um conjunto de normas regra e normas princípio que estruturam o modo como as relações jurídico-políticas vão acontecer. Então a separação dos poderes, na verdade, é um dos núcleos essenciais da ideia de limitação do poder estatal. Se a gente fosse fazer uma pequena digressão histórica aqui, para explicar melhor o que é constitucionalismo, poderíamos dizer que o constitucionalismo nada mais é do que a história do ser humano como um animal político, buscando compreender por que está submetido ao poder do Estado e até que limites esse poder pode influenciar, pode conduzir e dirigir a sua vida. Ou seja, como ser político, essencialmente gregário, que todo ser humano e político, está sujeito ao poder estatal até um determinado ponto e precisa que haja previsibilidade, segurança jurídica nessa relação. Então, o constitucionalismo é a história do ser humano buscando construir liberdades fundamentais na sua relação, primeiro, com o Estado, com as autoridades, segundo, nas suas relações recíprocas. E aí a gente fala da eficácia horizontal, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, não é? Pois bem, nesse contexto, Luiz, a separação dos poderes encontra um destacado papel, porque, sobretudo nas ditas revoluções liberais, que são as revoluções do constitucionalismo moderno, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que desconstruíram as monarquias e puseram fim ao absolutismo. Lembram daquela célebre frase atribuída a Luís XIV, que certa vez, no auge da sua plenipotência, afirmou: "L'État c'est moi", o Estado sou eu. Ou seja, o princípio da infalibilidade monárquica, o rei como a personificação do Estado, the king do not be wrong, o rei não pode errar, o rei não está errado, não é? Então, a irresponsabilidade total do monarca pelos atos que praticasse estaria acima da lei, ditando a lei e aplicando a lei. Então, a personificação dessas três funções essenciais do Estado num mesmo centro de poder é extremamente perigosa. Porque todo homem que é imbuído de poder é muitas vezes tentado a abusar dele. Então a ideia de ilimitação do poder é extremamente perigosa. Daí a separação dos poderes e a imposição de freios e contrapesos resultar tão importante, tão essencial para a manutenção do equilíbrio democrático, para a manutenção do Estado democrático de direito. E aí, professor, trazendo para o nosso cenário, para a nossa cena de hoje, do que é que a gente está vendo, o que é que você acha que qual dos dois poderes, para ficar no Poder Executivo, a partir da persona do presidente Jair Bolsonaro, e do Supremo Tribunal Federal, última instância do Poder Judiciário nesse sentido, quem é que está extrapolando mais no cenário de hoje, professor? Ao seu ver, quem está colocando a Constituição mais ao lado? E aí, para a gente resumir, o STF alegando, enfim, ameaça ao Estado democrático, com prisões. Do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro e seus, enfim, seguidores apontando aí corte da liberdade de expressão, absurdo do exagero que a Constituição também permite. Quem está extrapolando, como é que a gente se posiciona diante de um cenário jurídico desse? Luiz, essa pergunta é extremamente complicada, não é? Vamos fazer um juízo de valor sobre condutas que estão efetivamente além do balizamento constitucional, dos limites constitucionais. Muitas vezes, sobretudo quando a gente está discutindo em sala de aula de direito constitucional,
o tema da estabilização constitucional, os elementos de estabilização constitucional, que são exatamente dispositivos da Constituição que tratam da gestão de crises, de situações extremas que facilitam a reconstrução do equilíbrio, a manutenção do equilíbrio constitucional. Poderíamos citar aqui o estado de defesa, o estado de sítio, a intervenção federal, ou quando a gente fala de processo de impeachment, de crime de responsabilidade, etc., é muito difícil exemplificar na prática para os alunos essas situações de tão extraordinárias que parecem ser. O problema é que na atual situação brasileira, na realidade político-social brasileira de hoje, esses exemplos estão cotidianos. Nós estamos vivendo uma espécie de banalização do absurdo. Coisas extremamente graves vêm acontecendo sucessiva e cotidianamente. De quais lados? De modo que a gente já nem consegue mais se espantar quando vê, por exemplo, alguém propor publicamente o fechamento do Congresso Nacional, propor o fim do Supremo Tribunal Federal, propor uma tomada de poder e um golpe militar, ou um golpe com o presidente no comando, ou a deposição de ministros, ou a prisão de todos os ministros. Veja, nós estamos descuidando do quão perigoso é um processo de concentração absurda de poder num único centro, independente de que presidente estejamos falando. Essa não é uma questão que se adequa ou que se amolda bem apenas ao presidente Jair Bolsonaro. Qualquer governo que concentre de maneira excessiva e ilimitada poder se converte num potencial governo despota ilegítimo. Há também autoritarismos de esquerda, Luiz. O que eu estou querendo dizer é que essa discussão aqui não necessariamente é de A ou B. É binária, é direita e esquerda, é verde, amarelo ou vermelho. Nós não precisamos ver o mundo apenas por essas duas lentes. O totalitarismo pode... Todo totalitarismo é perigoso. Agora, todo extremismo, invariavelmente, é equivocado. Mas aqui, fazendo um recorte aqui do Brasil, como você fez essa menção do absurdo, a gente está banalizando o absurdo, inclusive, o STF está respondendo a isso na medida constitucional ou extrapolando as medidas constitucionais para responder e reagir a isso, enfim, sob a justificativa de estar resguardando a própria Constituição e o Estado Democrático de Direito? Luiz, nós poderíamos dizer que, em alguma medida, um ou outro ministro pode tomar uma decisão mais enérgica do que o que deveria ser adequado ao caso, o que eventualmente também é perigoso deixar o Poder Judiciário ilimitado, deixar o Poder Judiciário livre para uma atuação irrefreável. Mas, na medida geral, institucionalmente, o STF tem buscado um equilíbrio. O STF tem se convertido numa espécie de guardião do Estado Democrático de Direito. Está sendo o principal alvo, no presente momento, das investidas autoritárias. Porque, quando a gente fala de fechar o STF, a gente está falando de algo tão impensável no nosso modelo constitucional que nós teríamos que alterar inteiramente a Constituição Federal. Seria necessário o poder constituinte originário, uma nova Constituição, para redesenhar o Poder Judiciário. Eu iria perguntar exatamente isso. E seria extremamente ilegítimo que um presidente fizesse isso sozinho. Não se está a nomear ministros que compõem um governo. Esses sim são de livre nomeação e exoneração. Ministros de tribunais superiores, embora a terminologia possa eventualmente levar à confusão popular, exercem função completamente diferente da dos ministros que chefiam ministérios do Executivo. Esses são auxiliares do presidente da República, são auxiliares do Poder Executivo, compartilham o exercício do Poder Executivo, estão hierarquizados na administração pública federal, assim como os secretários de Estado estão para o governador do Estado no plano estadual, assim como os secretários municipais estão para o prefeito municipal no plano da gestão do município. O ministro do Tribunal Superior não tem nenhuma relação com o Poder Executivo e, na verdade, precisa, inclusive, guardar distância, guardar imparcialidade, porque não raras vezes será instado a decidir contendas em que interesses do Poder Executivo eventualmente se confrontem com o interesse de algum cidadão, com o interesse de alguma instituição, de alguma pessoa física, jurídica, etc. Então, não há que se pensar num judiciário comprometido, num judiciário hierarquizado ou subordinado. Essa separação é fundamental também para isso. Então, quando a gente separa as funções típicas do Estado, basicamente nesses três grupos, executivo, legislativo e judiciário, o que se tem em mente é cada uma das quais signifique limite recíproco em relação às demais. Há um processo de interpenetração desse poder, porque, na verdade, os três se assentam na soberania do Estado.
O poder estatal é único, soberano. É em nome do Estado que todos esses poderes, essas funções essenciais, exercem o seu poder. A soberania é elemento constitutivo do próprio Estado. O que é conceitualmente um Estado? É um povo disperso num certo território, submetido a um certo poder político, que é suficientemente forte para impor sobre esse mesmo povo, nos limites do seu território, um determinado poder, uma determinada ordem jurídica. E também em comum acordo. Em comum acordo e também se fazer respeitar na ordem jurídica internacional, frente aos demais estados que também são constituídos desses mesmos elementos essenciais. Agora, professor... Então, a soberania é íncita ao próprio conceito de Estado. E essa soberania habilita ou legitima o exercício do poder pelo Estado. Daí, separarmos as funções que são tipicamente estatais, esses três grandes ramos, e tentar a Constituição vê-las funcionar de modo independente e harmônico. Agora, professor, existem aí, na verdade, as violências podem ser do ponto de vista de força, naturalmente de força, estou falando de golpe mesmo, mas pode vir também escondido sob a égide de estar se fazendo algum procedimento constitucional, inclusive. Para que o nosso telespectador que está em casa possa entender, ali no texto da Constituição, o que é que tem e o que é que se pode fazer, um presidente da República pode fazer para atingir ali algum objetivo seu de, enfim, mudar o regime atual para outros regimes excepcionais. Desde estado de sítio, a questão da intervenção cívico-militar, enfim, na Carta Magna, na Constituição, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, qual é o limite do presidente nesse sentido de fechar Congresso, de fechar STF? Seriam aberrações constitucionais. Não tem isso. O que é que tem? Crime de responsabilidade. Atentar contra o livre funcionamento dos demais poderes é crime de responsabilidade. Não tem nenhuma brecha. É motivo para impeachment do presidente da República. Fechar o Congresso Nacional, simplesmente atentar contra o livre funcionamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal, já configuraria um atentado a toda a lógica estruturante do nosso Estado democrático de direito. Certo. Tá? Esse é um valor. A separação dos poderes é uma cláusula pétrea na Constituição Federal de 88. O que são as cláusulas pétreas? Nós temos limites ao próprio poder de alterar a Constituição. Nem as emendas constitucionais podem suprimir essas opções fundamentais. São as ditas cláusulas pétreas. Pétreas que vêm de pedra, no sentido de estabilidade, de firmeza, de inflexibilidade. São opções colocadas pelo Constituinte. Não tem janela nem brecha para isso na janela. Constituição. A separação dos poderes é uma dessas. E os momentos excepcionais, o estado de sítio, intervenções outras, a Constituição, enfim, ela referenda isso? Sim, essas estão previstas na Constituição para situações transitórias. E tem regras para a sua decretação, regras para o seu controle, regras para a cessação e para a responsabilização. Não tem nada que ver com fechamento ou com a inviabilização de funcionamento de poderes que são instituições essenciais ao Estado Democrático de Direito. Tá? Então, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, assim como também a chefia do Executivo, a Presidência da República, o governo federal, com todos os órgãos que o compõem, representam o Estado brasileiro. E o equilíbrio dessas três funções típicas é essencial para a manutenção daquilo que nós chamamos de Estado democrático de direito. É um valor inegociável o funcionamento desses três braços ou dessas três perspectivas de poder estatal, para que nenhuma delas se exacerbe, se agigante e se torne despótica, se torne ilegítima, se torne hipertrofiada a tal ponto que a sociedade se veja refém. Se veja refém da falta de qualquer instrumento para discutir excessos. Tá. Muitas vezes a gente conversando e tentando esclarecer as pessoas do perigo que representam essas propostas dessa natureza, uma pergunta que assim faz normalmente as pessoas refletirem é: e o dia depois? E o dia seguinte? Muito bem, vamos fechar o Congresso Nacional e vamos fechar o Supremo Tribunal Federal. E o day after? O que fazemos amanhã? Entregamos a chave para o presidente da República, seja ele quem for, e ele agora passa a ser o legislativo, o executivo e o judiciário? Nós estamos precisando no Brasil atual de um retorno à monarquia absolutista. O que se está pregando é a reconstrução de um modelo que guarda 200 anos de história, 200 anos de superação histórica. O que nós queremos é hipertrofiar o chefe do executivo para transformá-lo num monarca absolutista,
que ele possa governar ao seu bel prazer em todos os aspectos e não sujeito a nenhum tipo de questionamento e não sujeita a nenhuma lei para nortear essa conduta, para regular essa conduta. O presidente vai ditar sozinho as leis. Poder demais. O presidente vai julgar sozinho todas as demandas. O presidente vai examinar todas as vezes em que algo for questionado. Inclusive, quando sua própria atuação estiver questionada, é a ele que competirá dizer se está correto ou não. Ele irá fazer o controle da constitucionalidade. Não, aí alguém responde, não é isso não. Ele vai compor um novo Congresso. Ele vai compor um novo Supremo. Meu Deus, então os poderes já não serão mais constituídos pela soberania popular? Serão constituídos pela vontade individual do detentor ocasional do poder? O que é que protege hoje o Exército, tudo que eu estou dizendo brasileiro? Aqui, Luiz, só para pontuar isso com muita clareza, eu faço questão de fazê-lo. Tudo isso que eu estou dizendo aqui vale também para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula, para a ex-presidente Dilma, para o ex-presidente Michel Temer, para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para o futuro presidente, se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito ou não. Quem quer que esteja ocupando o Palácio do Planalto precisa ter consciência de que está chefiando o Poder Executivo e de que personifica, em grande medida, também a função de chefe de Estado, já que nós estamos numa república presidencialista. Mas isso não o faz um monarca absoluto, titular de todos os poderes do Estado, que poderá exercer a seu bel prazer toda a estruturação do poder estatal, sem estar sujeito a qualquer ordem jurídica e sem estar sujeito a qualquer sorte de limite. Isso é absolutamente inaceitável do ponto de vista jurídico constitucional, e as pessoas, por mais distantes que possam parecer estar dessa discussão, estão extremamente impactadas por ela. Porque essa discussão diz muito sobre o modo como estaremos vivendo, diz muito sobre as liberdades fundamentais, diz muito sobre o que se pode ou não fazer na nossa sociedade. Tá, eu quero lhe perguntar sobre o Exército brasileiro e as polícias militar, as polícias, a Polícia Federal, enfim, as forças de segurança do Brasil. O que é que as protege, pode protegê-las do ponto de vista da autonomia delas, para que elas não, eventualmente, não sejam usadas em discussões políticas que saiam ali das atribuições? Excelente pergunta também. Muitas vezes as pessoas têm feito um eventual mau juízo da atuação dessas instituições. A partir do Exército? Sobretudo das Forças Armadas como um todo. O Exército talvez o braço mais imediato. As Forças Armadas, as três forças. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, não é? São são instituições de Estado e não instituições de governo. Elas estão sob o comando do Presidente da República, constitucionalmente posto como comandante em chefe das Forças Armadas, mas não sob um comando irracional e eventualmente arbitrário. Elas não estão obrigadas a cumprir ordens manifestamente ilegais. Num contexto de paz, não são as Forças Armadas legitimadas a destruir o Estado Democrático de Direito ou a refazer um modelo ao bel prazer de qualquer comandante de plantão. Elas são essenciais para manter o livre funcionamento de todos os poderes. Inclusive, pode atuar por iniciativa de quaisquer desses poderes, na dicção literal do artigo 142 da Constituição. O que estamos falando aqui está literalmente posto no artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas são instituições de Estado permanentes que funcionam para a manutenção do sistema democrático, do Estado Democrático de Direito, e podem atuar por iniciativa de quaisquer dos três poderes da República para manter o seu livre funcionamento. E isso significa que ela não estaria sujeita à ordem de um ou de outro de forma... Ordens manifestamente inconstitucionais ou ilegais não podem ser dadas às Forças Armadas, elas não podem ser utilizadas como um exército particular. Forças Armadas não são massa de manobra, não são um braço apto a executar qualquer tipo de ordem. Elas podem efetivamente exercer um juízo crítico, político, sobre a sua própria função institucional, centrada na manutenção do equilíbrio democrático e do Estado Democrático de Direito. O juramento de todos aqueles que integram as Forças Armadas é a supremacia da Constituição e das leis que compõem o Estado. Não é uma fidelidade subjetiva, não é uma fidelidade sujeição, por mais hierarquizada que seja a estrutura, por mais que essa hierarquia seja necessária, que funcionem de maneira central, sob comando, hierarquia, autoridade, etc., as Forças Armadas não podem aceitar propostas
que não sejam condizentes com o Estado Democrático de Direito, venham elas de onde vierem. Venham elas de onde vierem. Por exemplo, também, vamos à guisa de exemplo, imaginar uma absurda decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, de depor o presidente da República, ou o Congresso Nacional decretar o impeachment do presidente da República sem o devido processo legal e de imediato determinar que o vice assuma o comando, ou qualquer exacerbação inconstitucional ou ilegal dos poderes, atentando contra o livre exercício dos outros. Certo. As Forças Armadas não estão obrigadas a dar guarida, a dar força pragmática a isso. Por que as pessoas têm tanto medo das Forças Armadas? Porque elas têm um poder de fato de impor pela força... De braço. De braço, é o braço armado, braço forte, mão amiga, não é? O Exército, na verdade, deve ser um aliado da sociedade, um aliado do povo brasileiro, é um garantidor do Estado Democrático de Direito que inspire confiança e não temor. Professor, você aprova o texto que saiu lá da Constituinte de 88, da Constituição Federal, e isso está acontecendo, e aconteceu ao longo de outros momentos também, a partir de 88 no Brasil, talvez não com essa intensidade, mas aconteceu também, enfim, outros conflitos. Foi o texto de 88 que não é tão eficiente, ou ele é completamente eficiente, mas existem aí eu quero lhe provocar sobre dois temas. Primeiro, quantidade de PECs, de transformações da legislação direto no texto da Constituição, ou sem PEC, sem alteração legislativa, mas de interpretações do Poder Judiciário, do STF, que acaba fazendo um papel meio de legislador ao interpretar a cada momento normas constitucionais. Isso torna a Constituição menos clara e difícil de ser cumprida? Eu não diria isso, Luiz. Eu não diria que o nosso problema está na redação da Constituição. Eu diria que a Constituição Brasileira de 88 é uma carta extremamente bem escrita, uma carta inovadora no sentido de devolver ao povo brasileiro a democracia, a normalidade democrática, o restabelecimento dos direitos políticos. É por isso chamada Constituição Cidadã, não é? Porque ela marca um período importante de passagem de um regime autoritário para o restabelecimento da democracia. Nesse sentido, ela se torna uma carta absolutamente imprescindível, porque ela marca, ela sepulta de uma vez por todas um regime que para muitos seria meramente revolucionário, ou seria manutenção de uma ordem, proteção, etc. Mas para tantos outros seria um golpe, seria ilegítimo, seria autoritário, porque retirou do povo o direito soberano e inalienável de escolher os seus próprios governantes. Então ela tem esse primeiro viés crucial, importantíssimo, de ser uma carta que devolve a cidadania em sua plenitude do ponto de vista da capacidade de escolher os governantes, esse direito de participar da composição do poder. Esse direito é inalienável de todo cidadão brasileiro, não é? E também é uma carta extremamente cuidadosa no sentido de reconhecer direitos sociais e de estabelecer um regramento de ordem econômica, o papel do Estado na ordem econômica, sobretudo lá no artigo 170 e seguintes da Constituição. Assim como também, voltando um pouco mais, os direitos fundamentais sociais do rol do artigo 6º, lá no artigo 7º, no artigo 8º da Constituição. Isso faz nossa Constituição ser muito extensa. Ela é uma carta recheada daquilo que nós, no direito constitucional, chamamos de normas programáticas, que estabelecem metas, que estabelecem programas, pautas. Por exemplo, a gente diz já no artigo 3º da Constituição, por exemplo, que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, harmônica, solidária, que é objetivo fundamental erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. É utópica. Aí alguém vai dizer utópica. Não, ela precisava prever isso, precisava positivar essa obrigação. Claro que ela não é mágica. A Constituição não consegue mudar a realidade social num passe de mágica. Não existem soluções assim. Nada que você escreva no papel vai alterar inteiramente a realidade socioeconômica do Brasil. Mas é preciso que se apontem as diretrizes. É por isso que a gente chama esse tipo de norma, no direito constitucional, de norma programática. Uma norma que aponta programa, que aponta meta a ser seguido. Então, a nossa Constituição é extensa, a nossa Constituição, em grande medida, dirige a atuação dos poderes constituídos, mas eu não diria que está na Constituição o problema. O problema é muito mais
social e político nas instituições formadas por pessoas que a estão interpretando de acordo com o seu próprio jogo de interesse político. Bom, eu ia lhe perguntar sobre isso. Isso acontece no STF? Essa subjetividade da interpretação... Tanto que nós nunca vimos, sob a égide da Constituição de 88, um grau de conturbação sociopolítica tão elevado como estamos vendo agora. É como se nós não tivéssemos ainda conseguido aceitar o resultado das eleições e mantivéssemos uma posição, pelo menos em um percentual altíssimo da população, uma posição extremada num ou noutro campo e um processo de blindagem à própria realidade. Muita gente no Brasil de hoje não está se convencendo por argumento. Você já tem pré-compreensões que fazem com que você veja invariavelmente as situações sob um certo ângulo, quase que impositivo. Você fala para uma pedra. Parece que sempre que eu falo algo, é para uma pedra. Eu estou falando para alguém de um lado verde e amarelo e para alguém de outro lado vermelho, e se alguém de verde e amarelo escutar algo que pareça vermelho, automaticamente está contra, independente de conteúdo. Se alguém do lado vermelho escutar algo verde e amarelo, automaticamente está contra, independente de conteúdo. Eu nem diria que há lado vermelho e lado verde e amarelo, porque o Brasil não é necessariamente binário. Nós somos uma sociedade que valoriza o pluripartidarismo, que valoriza a pluralidade de ideias, que valoriza a convivência com o diferente. O Brasil é extremamente miscigenado, tanto do ponto de vista racial, quanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista político, invariavelmente também não poderia deixar de ser. Nossa Constituição de 88 prevê a liberdade como direito fundamental, e essa liberdade se divide em várias liberdades, entre as quais está a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de participação política, e aí a gente volta para o tema da liberdade de manifestação do pensamento. Eu ia lhe perguntar, você acha que a formação do STF hoje, a maneira e o método constitucional de formação, de indicação dos ministros, de permanência dos ministros, já deveria ser alterada? Esse é um tema que merece uma ponderação mais profunda. Sem dúvida, merece uma ponderação mais profunda. Tem basicamente duas características que são tanto preocupantes. A primeira é o ministro nomeado tornar-se vitalício. Então, muita gente discute a oportunidade de se estabelecer um prazo de duração, talvez um mandato mais alongado, porém, não essa perpetuidade que caracteriza não só o ministro Supremo, também os tribunais em geral, quando da composição, aquele que ascende a uma posição de tribunal, automaticamente adquire vitaliciedade, né? Que na magistratura de primeiro grau e também no Ministério Público demanda um tempo para a sua constituição. Então, nos tribunais superiores, entre os quais está o Supremo Tribunal Federal, ou em cuja cúpula se encontra o Supremo Tribunal Federal, essa vitaliciedade é um dos primeiros pontos de questionamento. O segundo, a nomeação pelo Presidente da República, após sabatina pelo Senado Federal, do nome do indicado, na verdade é um reflexo da própria separação dos poderes. Muita gente nem percebe isso. Veja, o Presidente da República participa da composição do Poder Judiciário, nomeando seus membros. Quando ele nomeia o Supremo Tribunal Federal, ele está fazendo com que aquele tribunal, que é a Corte Constitucional do país e órgão de cúpula do Poder Judiciário, tenha entre seus membros pessoas que foram indicadas por ele, chefe do Executivo. Ou seja, uma visão política, uma visão de chefe de Estado compondo um outro poder. E essa indicação ainda passa pela chancela do Poder Legislativo, representada pela dita Câmara Alta, que é o Senado Federal. Então, nós temos um processo que, em tese, participa ou faz participar cada um dos poderes da República da composição do Poder Judiciário em seu órgão de cúpula, que é o Supremo Tribunal Federal. Não é? Então, nós nunca vimos tanta dificuldade de se aceitar a legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal num período democrático como estamos vendo agora. Qualquer cidadão agora se tornou uma instância revisora de decisão do Supremo Tribunal Federal. Pode dizer que não se deve cumprir, mas mais do que isso, pode cometer crimes contra a honra de ministro, pode difamar, caluniar, injuriar, deferir palavras de baixo calão contra ministros, ameaçar. Pode dizer que deve matar a família, que deve não sei o quê. Isso não é liberdade de expressão não, Luiz. Incitar a violência, incitar a insubordinação e partir para agredir como mecanismo, como método de diálogo, um argumento de força. Eu gosto muito da advertência. Fazem isso também com o chefe do Poder Executivo, seja ele quem for. Sim, e também com os integrantes do Poder Legislativo, do Congresso. Perfeito, é verdade. E não tem a mesma reação. Aqueles que estão sujeitos ao processo de eleição têm um mecanismo de controle muito mais próximo,
muito mais imediato do eleitor, não é? Os mandatos são renovados. Então ele se expõe naturalmente muito mais ao embate político, à crítica, à discussão e a um processo de validação e de revalidação popular. Muita gente, inclusive, defende a inserção de mecanismos de maior participação democrática ou de democracia participativa na estruturação do Poder Judiciário. É um modelo, por exemplo, que a gente vê nos Estados Unidos para compor o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público por meio de eleição. Né? É claro que a gente não pode simplesmente chegar e copiar modelos alienígenas como se adequados à realidade brasileira, porque nós também sabemos que a eleição daqueles que exercem o poder legislativo e o poder executivo, por si só, não garante legitimidade. Tanto que a sociedade brasileira tem extremas reservas e extremas desconfianças, em geral, dirigidas contra a classe política. Então, se ser advindo de voto fosse um atestado de adequação, fosse um atestado de honestidade, ou fosse um atestado de capacidade ou de confiabilidade, nós confiaríamos muito mais do que costumamos confiar, enquanto sociedade, nos nossos políticos. Não é? Nem por ser eleito, o prefeito, o governador, o senador, o deputado, o vereador estão imunes às críticas, absolutamente. E elas fazem parte do processo. Só que não podem descambar para a violência, para a irracionalidade, para a desconstrução institucional, para o desrespeito, que não ajuda em nada ao debate, não ajuda em nada à manutenção da... Professor, essa é uma aula que a gente passaria umas 2, 3 horas aqui na conversa. Deixa eu só fazer um registro lá, um clima muito tenso, naturalmente, a partir da capital federal de Brasília, né, nesse 6 de setembro, amanhã, as manifestações aí, são imagens desse exato momento lá em Brasília. Ali manifestantes já ali uma certa confronto, uma certa confusão ali com as forças de segurança pela tentativa de entrada ou invasão em pontos que não são permitidos nesse momento, né? São imagens de agora de Brasília que já dão sinais de como amanhã o Brasil pode estar acompanhando. Professor, para a gente fechar aqui, na verdade a gente precisava fechar esse nosso bloco, mas você certamente aqui, pela quantidade de mensagens que eu tenho recebido, você vai voltar aqui no Frente a Frente para a gente estender esse debate. O que é que você espera de amanhã, no dia 7 de setembro? Eu espero que haja tranquilidade, que haja respeito aos limites constitucionais e aos limites do bom senso também, no exercício do direito fundamental à liberdade de manifestação de pensamento. Protestar é legítimo, Luiz. Discordar é legítimo. Criticar é legítimo. Faz parte do processo democrático e cada cidadão tem direito de participar da condução dos destinos políticos do Estado, manifestando livremente seu pensamento, sua opinião. Agora, pedir o fim da democracia e promover violência como argumento não é legítimo. Aí nós estamos descambando para a ilegalidade, estamos desrespeitando o espaço das liberdades fundamentais das outras pessoas e estamos desrespeitando aquilo que deve ser protegido por todos nós, que é o Estado democrático de direito. Nós não queremos ser governados pela vontade subjetiva e autoritária de nenhuma pessoa que seja, de nenhuma autoridade que seja, nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. Nós não estamos buscando ditadura de nenhum dos poderes da República, nem do Judiciário, nem de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, nem do Presidente da República. Nós queremos um funcionamento livre e harmônico de todas as funções essenciais do Estado, para que o Estado funcione segundo o direito. Eu gosto muito do trocadilho, Luiz, que faz visível a diferença entre argumento de força e força do argumento. Na verdade, a violência e o argumento de força invariavelmente decorre da falta de força do seu argumento. Se o seu argumento é forte, ele se impõe por si só, racionalmente. Ele provoca convencimento e ele provoca, digamos assim, construção de consenso. Quando você precisa impor seu argumento pela força sobre os outros, desconfie da força de que esse argumento se reverte. Talvez que não haja força no argumento,
e por isso mesmo você esteja tentando impor e esteja violentando as demais pessoas, procurando de maneira ortodoxa uniformizar o pensamento e fazer com que apenas o seu pensamento seja correto e daqueles que concordarem com você ou que lhe apoiarem ou que tiverem. Nós não devemos estar falando para cercadinhos. Nós não devemos acreditar em discursos que só tenham retumbância dentro daqueles que também estão falando exatamente a mesma coisa. O Brasil é muito maior do que tudo isso. E nós precisamos respeitar as diferenças, nós precisamos de pluralismo e é muito importante que amanhã se respeite a livre manifestação de pensamento, se respeite a liberdade de reunião, se permitam protestos, mas que as pessoas que estão exercendo seus direitos não exagerem no exercício dos direitos para que de exercício regular de um direito se descambe para a ilegalidade, para a violência, para a quebra da normalidade institucional, para atentados contra o Estado e para atentados contra o próprio direito. O seu direito de se manifestar depende da existência de uma ordem jurídica, não é? Então, aqueles que estão pedindo o excesso de autoridade, seguramente que em muito curto tempo estarão sendo reféns desse excesso de autoridade que estão tentando entregar. Entregue-se esse excesso a quem quer que seja, qualquer que seja o poder. Isso está gravado aqui. Professor Martinho Alencar, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Você volta, se Deus quiser, em outra oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, digo que estou absolutamente à disposição e torço para que o nosso país encontre um reequilíbrio que será fundamental, inclusive, para a recuperação econômica, para o seu desenvolvimento, para a construção de um ambiente seguro, um ambiente de segurança jurídica, que possa atrair capital estrangeiro, que possa estimular a livre iniciativa, recuperar crise. Nada provoca crise econômica com mais intensidade do que a instabilidade política terrível. Nós estamos num período pós-pandêmico, com uma recessão econômica anunciada, já constituída, massacrando milhares de pessoas, e nada pior para combater um contexto desse do que jogar mais combustível na fogueira da instabilidade política. Então precisamos tiremos a Constituição da gaveta. Que a Constituição possa nos ajudar a enfrentar tudo isso. Bom demais. Vamos lá. Olha, rapidinho, a gente vai para o intervalo comercial, volta, a gente volta conversando sobre direito ainda, mas dessa vez com Maria Cristina Santiago, ela que é advogada e é a primeira mulher que está disputando a presidência da história da OAB aqui na Paraíba. Rapidinho, um minutinho e a gente volta.